Sejam bem-vindos ao quadro E aí, Doutor, que tem o apoio da Elo Sul Pós-Graduação em Medicina, Odontologia e Estética. Hoje vamos falar sobre dores musculares, lesões esportivas e desgastes articulares que cada vez acometem mais as pessoas. Mas ao mesmo tempo os avanços na área da fisioterapia têm sido muito grandes nos últimos tempos. E justamente para falar sobre esse assunto, sobre a fisioterapia regenerativa e também o futuro da recuperação física, nós convidamos o Dr. Bruno Santos, diretamente de Palmas, no Paraná, para conversar conosco e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite e estamos aí para poder esclarecer a população, né, para quem tem interesse nesse assunto, para saber o que está acontecendo hoje dentro das terapias regenerativas, o que a gente tem hoje de melhor, que os conceitos estão mudando, né? Muitas pessoas ainda estão grudadas à velha medicina. Então a gente está hoje com as abordagens de tratamento muito mais efetivas e custo-benefício muito melhor para o paciente. Verdade. Doutor, se apresenta pra gente, fala um pouquinho da tua experiência, a tua área de atuação aí no Paraná, que também, né, atinge Santa Catarina. Sim, eu me formei em 2002, no Rio de Janeiro, já são 24 anos de formação, e eu acompanhei toda a evolução da fisioterapia. Eu sou daquela fisioterapia tradicional, e nos últimos 2 anos eu venho trabalhando com as terapias regenerativas, que são as terapias utilizando os autólogos, né, que é o plasma rico em plaquetas, plasma rico em fibrina, exossomos, terapia ortomolecular. A gente utiliza também intervenção em dor. Isso faz parte das terapias regenerativas, mas a gente também atua na questão de intervenção em dor. Por exemplo, chega um paciente com dor ciática aguda, a gente consegue muitas vezes, com um bloqueio, a gente melhorar a condição desse paciente de forma mais rápida, mais efetiva. O paciente não precisa ficar utilizando remédio de forma crônica. Eu já tive vários casos, inclusive na minha plataforma do Instagram, tem vários relatos de pacientes que vinham tomando remédio de forma crônica. A gente faz às vezes uma intervenção, óbvio que isso é o primeiro passo para apagar o fogo, apagar o processo inflamatório, mas a gente depois precisa entrar com abordagem de exercício, de dieta, de orientações educativas para esse paciente, para ele seguir fazendo em casa alguma atividade, para ele ter uma qualidade de vida e uma resolução desse problema da melhor forma possível, que ele consiga sair do remédio, né? Porque o problema hoje é o uso crônico de anti-inflamatórios. Isso aí está acabando com a saúde das pessoas. E qual é a maior diferença entre o tratamento regenerativo e um tratamento convencional? Hoje a própria palavra já fala. Quando a gente fala em regeneração, a gente tem que pensar que uma estrutura ela precisa regenerar, só que a gente precisa dar condições para o organismo dessa pessoa regenerar. Muitas vezes essa pessoa ela tem um metabolismo muito inflamado, pessoa que come muito açúcar, muito carboidrato, dorme mal, muito estressado. São pessoas que muitas vezes o próprio organismo dela não dá condições para ela poder cicatrizar. Então ela às vezes está faltando alguma vitamina, está faltando algum estímulo de exercício. Nesses casos ela fica refém do remédio, porque como ela sente muita dor, ela vai acabar utilizando um anti-inflamatório, um analgésico de forma crônica. Isso acaba prejudicando os rins, que a gente sabe, o fígado, né? Toda a saúde da pessoa ela vai se deteriorando. Então, quando a gente fala em terapias regenerativas, a gente busca hoje modular o ambiente inflamatório, metabólico dessa pessoa. Em muitos casos, às vezes, entrando com os peptídeos, por exemplo, hoje nós temos o Mounjaro, temos aí o Ozempic, para modular essa questão do peso, que a gente sabe que o excesso de peso também, ele, para as artroses, por exemplo, de joelho, é muito prejudicial. Então a gente precisa fazer esse paciente emagrecer. Não adianta eu tratar um joelho, sendo que o paciente está com sobrepeso. Cada quilo a mais que ele tem, são 4 quilos na articulação do joelho. Tem estudos mostrando isso, né? Então a gente precisa trabalhar metabolismo, parte de vitaminas, a parte hormonal, a parte de exercício físico, a própria terapia ortobiológica regenerativa no local da lesão, que ajuda a modular ambiente inflamatório, sem utilização muitas vezes de corticoide ou de anti-inflamatório. A ideia é essa, é sair dos remédios e fazer com que o próprio corpo da pessoa se regenere de forma natural, né? Que é o grande avanço hoje, assim, mas é um tratamento que às vezes requer um tempo, requer uma paciência, porque as pessoas são muito imediatistas, elas querem o resultado para ontem. Então esse tipo de terapia, ela surte muito mais efeito no médio e longo prazo
mas a gente tem que deixar muito claro para as pessoas como funciona e que as pessoas precisam ter um papel coadjuvante no tratamento também, e não terceirizar o problema dela para profissionais ou para alguma outra coisa, né? A atuação do fisioterapeuta mudou muito nos últimos anos. Como é que tu vê essa maior liberdade no tratamento? Sim, hoje a gente consegue ter uma visão mais global do tratamento, né? Como eu te falei, a gente consegue aplicar a parte de exercício. Por exemplo, eu nos meus protocolos aqui, quando o paciente me procura, está com alguma dor no joelho, no ombro, na coluna, eu geralmente trabalho com protocolos. Então eu explico para o paciente, vai ser mais ou menos 3 meses, 4 meses de tratamento. Então durante esse período eu acompanho ele fazendo todo esse acompanhamento metabólico, acompanhamento de suplementação de vitaminas, de enzimas, de aminoácidos, que é muito importante também. A gente sabe que a vitamina D, por exemplo, é muito importante para os ossos, para a cartilagem, para a absorção do colágeno pelo tecido conjuntivo. A gente sabe que o complexo B fornece energia mitocondrial, isso ajuda também no processo de reparo de forma indireta. Então a gente tem que dar o suporte vitamínico, o suporte, exercícios educacionais para o paciente às vezes fazer em casa, ele respeitar os limites dele, às vezes tirar ele de uma atividade que pode estar prejudicando ele. Por exemplo, eu tinha uma paciente aqui, 25 anos, depois de 2 gestações, ela está com 2 hérnias de disco moderada na coluna, com indicação cirúrgica, ela está fazendo um tratamento com ortobiológico, que a gente faz lá no disco, né, aplicação guiada por ultrassom, intradiscal, e ela está tendo um resultado assim maravilhoso. Só que ela estava jogando o futevôlei, né? E o futevôlei estava piorando a condição dela. Então eu tirei ela do futevôlei, né? Fiz algumas mudanças de exercício aqui na academia, junto com o meu professor, que eu tenho vários profissionais que trabalham comigo aqui na academia. Daí a gente vai ajustando a questão de treino, mobilidade, mobilização neural para esse tipo de patologia. Então a gente tem que fazer esses ajustes, né? Esses pacientes. Mas assim, hoje o que a fisioterapia trabalha, a gente tem todos os lados, né? A parte psicológica, que a gente está no dia a dia com o paciente, a gente está ali com a parte ortobiológica, ortomolecular, exercício físico, metabólica, muitas vezes hormonal também. Tudo isso a gente consegue pegar vários pilares de tratamento para dar uma melhor resposta para esse paciente e realmente pensando em fazer o corpo dele regenerar de uma forma que ele tenha um benefício, né? Porque a gente tem que botar na balança o que prejudica e o que vai melhorar, né? Quanto mais peso na balança para o lado da melhora e que o paciente também faça parte dele, melhor o resultado ele vai ter. Nessa abordagem, a medicação fica de forma coadjuvante. O medicamento, eu sempre entro assim, quando o paciente está muito inflamado, não que eu sou contra o medicamento, assim, eu sou contra o uso de forma crônica, né? O medicamento na fase inicial, muitas vezes, quando a pessoa tem um processo inflamatório muito intenso, vamos imaginar, é como se tivesse uma casa pegando fogo. A gente precisa apagar o incêndio primeiro, para depois reconstruir aquela casa que foi queimada. Então, sim, o corticoide, muitas vezes ele é bem indicado, mas eu não sou de ficar usando de forma crônica. Eu prefiro usar uma vez e depois entrar com terapia ortobiológica, ou até mesmo proloterapia. Tem outros tipos de terapias que a gente faz aqui, terapia de ondas de choque, o laser, tudo isso ajuda muito no processo de reparo e cicatrização, mas depende muito da indicação. Não sou contra o anti-inflamatório, mas de forma crônica, sim, geralmente eu peço para o paciente não ficar utilizando. A gente sabe, tem estudos demonstrando, quem utiliza anti-inflamatório de forma crônica tem um processo de artrose mais acelerado nas articulações. E a ideia do repouso ser a melhor solução é mito ou verdade atualmente? Olha, o repouso, eu não gosto do repouso porque nosso corpo ele foi feito para se movimentar, né? Então, quando eu chego, por exemplo, paciente com uma hérnia de disco muito aguda, assim, que ele não consegue se movimentar, tem alguns exercícios de mobilidade, alguns exercícios respiratórios que a gente consegue orientar esse paciente a fazer, que ele consegue ter uma resposta mais rápida. Antigamente, há uns 50 anos atrás, eles faziam cirurgia no joelho e engessavam a perna da pessoa. E ficava engessada ali 3 meses, 4 meses. Quando tirava aquele gesso, a perna da pessoa estava extremamente travada, né, com rigidez articular. Você imagina para reabilitar um joelho depois de ficar 4 meses utilizando um gesso. Hoje em dia, o conceito é totalmente diferente. A pessoa faz a cirurgia e já começa a movimentar no mesmo dia da cirurgia. Então, o movimento ele é vida, o movimento ele é o que vai restabelecer, porque a maioria das disfunções ortopédicas e desportivas tem relação com o movimento, né? Capacidade de função, demanda de função.
Quando a sua demanda ela é maior do que a sua capacidade, aí vem os problemas de dores. Então você precisa ter uma capacidade funcional que vem do movimento, né? Por exemplo, pessoas às vezes têm dor no joelho porque trabalham num local que sobe e desce muito escada. Então o fato dele subir e descer muito escada, o movimento em si, está prejudicando ele, mas muitas vezes ele tem uma musculatura desequilibrada, por exemplo, o glúteo médio muito fraco, o vasto medial oblíquo muito fraco, ou encurtamento na musculatura posterior de coxa. Então esse desequilíbrio muscular associado a muitas vezes o que ele faz no dia a dia pode estar prejudicando a questão da articulação, no caso do joelho, dando um exemplo aqui do joelho, né? Mas tem vários outros casos que a gente pode citar, porque eu sempre falo que a cura ela vem pelo movimento. Por isso que a gente tem que, não é só aplicar um ortobiológico lá na articulação, não é só aplicar um ortobiológico, um plasma rico em plaquetas no tendão, se não tiver um movimento, porque o osso precisa de impacto, o músculo precisa de contração, o tendão precisa de tensionamento, né? A cartilagem ela precisa de compressão e descompressão para poder se regenerar e poder ter capacidade de função. Então a força muscular realmente protege as articulações ao longo da vida. Exatamente. Hoje o grande segredo da questão funcional é você se manter funcional, né? Eu sempre falo que você só vai saltar 8 metros se você treina o salto. Você só vai tocar piano tocando piano. Você só vai condicionar uma musculatura se você se manter condicionando aquela musculatura. Por isso que eu falo também que hoje a musculação é uma atividade muito importante. Muitas pessoas não gostam da musculação, mas hoje a musculação está sendo considerada uma das atividades mais benéficas para a saúde pelo fato de você ter um ganho de massa ou uma manutenção de massa magra, que hoje é o nosso maior órgão que modula o metabolismo, né? Que queima o açúcar, que queima o carboidrato. Então hoje as maiorias das doenças ortopédicas, elas muitas vezes começam de uma doença metabólica, de uma inflamação metabólica. A pessoa ela trabalha muito tempo sentada, não gasta energia, começa a ter um excesso de gordura visceral, uma gordura no fígado, isso começa a gerar outros problemas, ferritina alta, pressão alta, inflamação metabólica crônica. Então a gente precisa tratar metabolismo, como tendo músculo, né, fazendo essas pessoas se movimentarem. Então o movimento ele é muito importante nessa condição aí. Em relação à dor, a existência dela pode indicar sempre que existe uma lesão ativa? A dor ela existe 3 tipos de dor que a gente fala, né? Que a dor nociceptiva, nociplástica e a dor geralmente assim, vou explicar de forma bem rápida. A dor nociceptiva é aquela dor relacionada à questão mecânica. A pessoa ela fez uma lesão, estava jogando bola, torceu o joelho, daí ela sentiu que o joelho inchou e isso acabou gerando muita dor na região, que fez uma lesão de alguma estrutura, chamada dor nociceptiva, que é a dor mais comum. Existe a dor também, que é a nociplástica, que é a dor relacionada, muitas vezes, à sensibilidade do sistema nervoso central. São pessoas que, às vezes, pelo estresse ou pela condição do ambiente que ela está, ela é mais sensível à dor. São pessoas que, às vezes, têm depressão, são pessoas pouco tolerantes à dor, ou muito irritadas, com cortisol muito alto, dormem mal. Então, e tem a dor a nociceptiva, a nociplástica, e a dor neuroplástica, que é a dor relacionada à dor nervo mesmo. Por exemplo, quando a pessoa tem uma neuropatia periférica por um distúrbio metabólico. Então, às vezes, ela pode ter uma dor daquele nervo, do membro inferior, que é causada pela doença do nervo, que também gera dores que elas são difusas, que elas percorrem pela perna, que ela sobe e desce. Então, depende do tipo de dor e a abordagem que nós vamos ter que fazer para esse tipo de dor, né? Mas a gente atende todos os tipos de dor aqui, tá? Mas dentro da avaliação é muito importante a gente diferenciar esse conceito, da onde que está vindo essa dor, qual que é a causa, para poder realmente entender e para poder fazer uma terapia mais precisa, porque se você não identificar a forma correta, a gente não consegue tratar de forma correta. Então hoje o que a gente diferencia aqui é utilizando muitas vezes termografia clínica. A termografia é uma câmera termográfica, ela capta a temperatura do corpo, e essa temperatura, quando, por exemplo, está muito quente, a gente sabe que é uma dor miofascial, tem inflamação miofascial das estruturas miotendíneas ou da articulação, ou quando você tem uma dor neuroplástica, por exemplo, uma dor relacionada ao nervo,
geralmente aquela estrutura é mais fria. Quando a gente pega uma pessoa com ciatalgia, a gente vai fazer termografia, a perna do lado do ciático ela é mais fria. Então a gente vê pela termografia a diferenciação diagnóstica desses casos, né? E também a gente tem a ultrassonografia para ver realmente as lesões das estruturas, e também os testes ortopédicos que a gente faz para diferenciação e os testes neuroortopédicos para saber também se tem um componente neural envolvido. E quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem durante a recuperação? Os erros mais comuns que eu vejo, as pessoas às vezes não pegar para elas a responsabilidade que elas também têm um papel importante no tratamento, né? Como eu falei no início ali, muitas pessoas querem que o profissional resolva o problema delas, sendo que elas que têm que resolver o problema, elas que vão ter que cuidar da dieta do dia a dia, da parte de vir fazer os exercícios na academia, ou lá na fisioterapia, ou onde seja, né? De suplementar da forma certa. Eu sei que às vezes tem um custo, né? Mas quando a pessoa ela pega realmente para tratar, vou dar um exemplo para você. Tive uma paciente que ela veio fazer um tratamento de joelho comigo, eu falei para ela durante esse tratamento fazer uma dieta, tentar diminuir o carboidrato. Ela é descendente italiano, aquela coisa de muita massa, muito pão, e ela simplesmente não conseguiu cortar as massas com tal pão. Ela falou, doutor, eu não consigo. Eu falei, então, se você não consegue, infelizmente, fica muito difícil, porque era uma pessoa muito inflamada, ela estava com sobrepeso, com esteatose hepática. Então, com ela, não consegui ter um resultado positivo, porque a pessoa que ela se entrega à comida, ela não tem a consciência, muitas vezes, que aquele período de tratamento ele é importante, a gente limpar o ambiente metabólico para que dar condições para o organismo dela poder cicatrizar e regenerar, né? Então tem pessoas que se ajudam nesse processo e tem pessoas que já são mais assim, vou levando conforme dá, né? E às vezes não tem o resultado esperado e depois ainda fala que a culpa é nossa, que ela não fez o que ela deveria fazer, que a gente orientou, e fala, não, foi o profissional, que eu fui lá no Bruno, lá e não melhorei. Aqueles pacientes que seguem o que a gente pede, geralmente tem um resultado, a gente tem uma probabilidade assim, muito alta de resolução desses casos. O senhor já deixou claro em vários momentos, né? De novo, tá confirmando a importância da alimentação, do sono, combater o estresse. Mas o que seria esse ideal? Por exemplo, na alimentação, ter um IMC saudável? Quantas horas de sono seria adequado? E alguma dica para tentar combater esse estresse? Hoje eu falo que a alimentação ela é muito importante, principalmente a primeira alimentação do dia. Por quê? Vamos supor que na primeira alimentação do dia, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, nossa, a primeira refeição do dia eu como um bolo, um café com açúcar. Quando você come o açúcar e o carboidrato na primeira refeição, você tem um pico de insulina muito alto. Então, durante o dia, essa alteração de insulina ele fica mais desregulado. Se você no início do dia você come proteína, você tem um pico de insulina menor, então pode comer um pãozinho, um pedacinho de pão lá, 2 ovos, um abacate. Então você não vai ter o pico de insulina tão alto. Então durante o dia, você não vai ter aqueles impulsos de fome, aquela vontade de comer doce. Pode perceber, você come ali 8 horas da manhã, você come um bolo, café com açúcar, chega às 10 horas, você tem um buraco no estômago, você quer comer o que tem pela frente, porque justamente a insulina ela subiu demais, depois ela desceu muito rápido também. Então isso desregula toda a parte metabólica durante o dia. Então eu sempre oriento meus pacientes sempre comer proteína em todas as refeições. Como é que calcula a proteína? Mais ou menos em média aí de 1,8 gramas a 2 gramas pelo peso que a pessoa tem. Então esse é mais ou menos o cálculo que a gente faz de ingestão diária de proteína. Tá? E daí você falou em relação ao sono, né? Uhum. Então vejo que o sono, assim, quem tem dificuldade no sono, é muito importante entender como é que é o hábito de casa, que às vezes a pessoa em casa, ela tá meia-noite, tá com as luzes tudo acesas, tá com televisão, com som alto, a pessoa não tá preparando o sono dela. É muito importante, se a pessoa tem dificuldade com sono, ela já ir preparando o sono, já ir, né, diminuindo as luzes, diminuindo o som, deitando na cama, tirar o uso do celular mais ou menos ali umas 2 horas antes de dormir, tentar às vezes fazer uma leitura antes de dormir, que a leitura ela induz o sono, às vezes utilização de sulfato de magnésio para gerar um relaxamento, inositol, melatonina, tem alguns componentes que a gente consegue melhorar a indução do sono. Óbvio que tem pessoas que usam remédios fortes para sono, né? Então esses aí são casos mais severos, mas tem lá a medicação, essa parte eu não entro, não é mérito meu. E você também perguntou da questão do estresse. Hoje eu sempre falo também que o estresse, eu lido com o estresse de 2 formas, assim, ó.
uma frase que eu levo comigo: se você tem um problema que você pode resolver, não se preocupe, que você pode resolver esse problema. Agora, se tem um problema que você não pode resolver, você não se preocupa também porque você não pode resolver. Então, para que você vai se estressar por algo que você não pode resolver, né, que não está, às vezes, no seu controle? Então, eu levo essa frase, é uma frase assim, meio simples, mas eu levo isso muito a sério comigo. Eu já fiz 47 anos e meus cabelos ainda não estão brancos, não pode ver. Então, eu levo isso muito a sério comigo. Assim, eu não me estresso tão facilmente, porque essa parte realmente do estresse, ele aumenta muito o cortisol, e o cortisol é um hormônio que ele altera toda essa parte hormonal na mulher e no homem. Ele diminui testosterona na mulher também, diminui alguns hormônios importantes na mulher, e isso acaba desregulando tudo, né? Então propicia a pessoa ter mais infecção, recuperação mais lenta, porque a pessoa dorme mal, porque a gente se recupera no sono. Por exemplo, você faz uma academia lá, é durante o sono que você vai criar massa muscular, você vai criar o processo de hipertrofia. Mesma coisa no processo regenerativo, né? Quando você está no processo de regeneração, é o sono que acontece a mágica. Então tem que ter essa questão do sono muito bem regulado. Doutor, cada vez mais as pessoas estão buscando a longevidade, né? Como chegar aos 80 anos com autonomia física, que é o desejo de todo mundo? Eu tenho uma academia aqui, né? A gente tem uma clínica integrada com a academia, então eu vejo assim, eu tenho muitos alunos de idade que fazem o exercício físico. Eu vejo que a forma de você se manter longevo e funcional é praticando atividade física, aquela atividade física que você goste, que seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uma musculação, pilates, natação, qualquer atividade, andar de bicicleta, né? Então hoje essa parte de movimentação é a parte mais importante, né, nessa questão de longevidade, alimentação, dieta, sono e também a parte de exercício físico. Doutor, para muitas pessoas a artrose é um problema sem solução. Como a fisioterapia vê hoje e na tua experiência clínica? A artrose é uma doença crônico-degenerativa e tem grau 1, 2, 3 e 4. Somente o grau 4 ali já é, em alguns casos, já é questão cirúrgica mesmo, né? Bastante grau 4. De artrose de joelho, a gente tem que fazer nesses casos prótese mesmo, não tem muito o que fazer, né? Mas o grau 2 e o grau 3 ali, a gente ainda consegue melhorar muito a condição de artrose desse paciente. E o principal, fazer com que esse paciente, se a questão da dor dele tem relação, por exemplo, com peso, fazer um trabalho com ele para ele emagrecer, porque ele precisa entender que se ele não emagrecer, a artrose vai continuar evoluindo, porque a artrose ela não tem cura, mas a gente consegue controlar esse processo com várias técnicas, né? Próprio exercício, modulação do peso, modulação metabólica, modulação hormonal. Então, o importante da artrose é saber aonde está essa artrose e atacar a causa daquele problema ali, da melhor forma possível, né? Doutor, já se encaminhando para o final do nosso bate-papo, tu já deu uma pincelada de vários recursos que você utiliza como tecnologias, né? Mas se tu quiser reforçar, quais são as últimas tecnologias e que você usa na sua prática na recuperação de lesões e para o desempenho físico? Tudo bem, Claudia? Hoje nós temos de tecnologia, assim, agora eu gosto de usar muito terapias de ondas de choque, são máquinas que nós temos aqui, nós temos o laser também, a própria estrutura de academia que nós temos, ela é completa. Eu vejo que essa parte de exercício, mas não só o exercício, porque o exercício é faca de dois gumes, ele pode piorar como ele pode melhorar. Saber indicar o exercício certo, não é qualquer exercício que você pode fazer. Eu tenho vários pacientes que fazem protocolos comigo, que faziam academia em outro lugar e vieram fazer comigo e tiveram uma melhora muito grande, porque era um exercício, dentro de um programa, um exercício estava prejudicando aquela condição. Então, a prescrição correta do exercício, hoje a própria terapia ortobiológica, ela funciona de uma forma assim, muito, ela é um diferencial para mim, mas não é só, quando a gente fala em ortobiológico, é saber preparar esse ortobiológico e saber a indicação desse ortobiológico, porque ele não é para todo mundo, não é qualquer pessoa que vai chegar para mim, vou lá coletar o sangue, botar na centrífuga, preparar esse material e aplicar no local da lesão. Não.
Muitas vezes a gente tem que pegar esse paciente, preparar o metabolismo desse paciente, fazer um mês e meio de preparação desse metabolismo, para daí sim fazer a coleta desse sangue, centrifugar e fazer a aplicação guiada por ultrassom no local da lesão e dar os estímulos certos de exercício, escalando de forma progressiva, respeitando as limitações de cada paciente. Porque o time da fisioterapia é isso, é justamente a gente entender as evoluções, o escalonamento da progressão de exercício. A gente der um passo maior do que a perna, a gente pode jogar tudo por água abaixo. Então, assim, hoje eu já trabalho muito tempo com isso, eu já tenho uma grande experiência nessa parte de prescrição de exercício, né? Já são aí 25 anos praticamente de formação. Eu sempre fui do esporte, eu vim do basquete profissional, joguei em Belo Horizonte muito tempo, joguei no Rio de Janeiro. Então, isso que me chamou para a fisioterapia, pelo fato do conhecimento do próprio exercício em si, eu trouxe isso para a fisioterapia e hoje, utilizando, associando as técnicas ortobiológicas, o exercício, suplementação vitamínica, modulação metabólica e hormonal, né, e reeducação desse paciente para ele estar fazendo, se cuidando em casa, você pode ter certeza que a resposta ao tratamento ela é maravilhosa. E como que acontece, doutor, o estímulo dos mecanismos naturais de reparo dos tecidos? A gente, hoje, assim, como eu falei, o nosso corpo ele tem uma capacidade muito grande de regeneração. Só que quando a gente trabalha com terapia ortobiológica, você imagina que a gente pega ali uma quantidade certa de sangue ali, a gente coleta esse sangue do paciente, a gente separa aquelas células que são responsáveis pelo processo regenerativo, são células que vai ajudar no processo de cicatrização e reestruturação daquele tecido. Então a gente consegue modular o ambiente inflamatório no local quando a gente aplica esses ortobiológicos ali, mas como eu expliquei, não só aplicar, tem que saber aplicar de forma correta, que a gente utiliza ultrassom para fazer isso, a gente coloca bem certo em cima da lesão, e o principal é o estímulo de exercício progressivo. É isso que realmente vai fazer a diferença. E também toda a suplementação, né? Eu falo com meus pacientes, por exemplo, que se eu tenho um paciente de 65 anos, ele fez lá uma cirurgia de hérnia de disco, né? Eu sempre oriento ele a consumir mais proteína no pós-operatório, porque geralmente ele fica ali, por orientação médica, muitas vezes, tempo parado, né? Sem fazer muita atividade, ele perde muita massa muscular pela própria condição, pela própria idade. Então, hoje, qual que é o principal substrato que fornece matéria-prima para a construção de massa muscular? É a proteína. Então, a gente fala para ele, você tem que ingerir mais proteína e dar o estímulo para aquele músculo hipertrofiar. E a gente tem que pensar assim também nos tecidos. Quando a gente pensa em tendão, quando a gente pensa em cartilagem, quando a gente pensa em osso fraco, então a gente tem que dar os estímulos, né, utilizando às vezes vitamina D, às vezes utilização de alguns suplementos para dar, né, como se você desse o suporte nutricional correto para que o seu corpo conseguisse cicatrizar e remodelar, mas isso tem que ser progressivo, porque quando as pessoas já chegam para a gente com a lesão, essas lesões já estão bem avançadas, né? Hoje as pessoas elas toleram muito a dor, e são muitas vezes pacientes que usou anti-inflamatório por muitos anos, analgésico por muitos anos. Então, geralmente as condições que esses pacientes se encontram já chegam com a condição já bem deteriorada. Então, a gente precisa de tempo também para poder modular isso da melhor forma possível. Muitas vezes a gente consegue restabelecer função para esses pacientes até de mais idade, né? Tá certo. Doutor, para quem quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho e te acompanhar nas redes sociais, como que faz? Hoje eu tenho no Instagram ali, Dr. Bruno _Santos, e também no Facebook, né? No TikTok também, todos lá, Dr. Bruno _Santos. Ali eu faço postagem diária da minha rotina, de como eu trabalho, o que eu venho fazendo, como é que é a questão, às vezes explicando algum artigo científico. Eu posto muito sobre artigos científicos, estudos demonstrando a efetividade da questão dos ortobiológicos na aplicação, por exemplo, de artrose do joelho, ou nas tendinopatias, ou nas condições de hérnia de disco. Então, sempre eu estou postando estudos e relatos de pacientes que melhoram, que tiveram uma melhora significativa desse tipo de tratamento. São pacientes que, às vezes, vieram da medicina tradicional. O que é a medicina tradicional? Só vai lá no médico, o médico prescreve um anti-inflamatório, solicita um exame, aí o paciente retorna, o médico vê os exames, passa para a fisioterapia, faça 10 sessões, faça 20 sessões. Às vezes o paciente não melhora,
e fica por isso mesmo. Às vezes não orienta o paciente a fazer um exercício, ou às vezes ele vai fazer o exercício, ele abandona, ele vai para outro profissional porque ele não teve uma melhora como ele esperava. Então você tem que dar o quê? Perspectiva para esse paciente, explicar que muitas vezes a condição de dor dele é muito complexa, exige tempo, exige participação desse paciente. Então, hoje o que eu percebo assim que mudou muito, está mudando muito, só que muitas pessoas ainda são resistentes à utilização do anti-inflamatório, porque para elas é muito mais como tomar um remedinho aqui e não fazer nada, não sentir dor, do que ter que ir lá, botar uma roupa, ir para academia, ter que fazer a parte dela. E realmente essa parte é o que a gente tenta mudar nas pessoas. Tá certo, doutor. Gostaríamos muito de agradecer a tua disponibilidade, de aceitar o convite do DI para falar sobre as terapias regenerativas, né, trazendo o fisioterapeuta, né, como uma grande opção, né, nesse tratamento da evolução da fisioterapia e principalmente para sanar uma grande dor da população, né, que são os desgastes articulares, as lesões esportivas e as dores musculares. Então, fica agora o microfone à sua disposição para as suas últimas considerações. Beleza, então eu agradeço, né, pelo espaço, tá falando um pouco das terapias regenerativas, que é algo que vem crescendo dia após dia, né. A gente até viu recentemente que o Neymar fez um tratamento utilizando plasma rico em plaquetas lá na panturrilha, ele agora deve jogar esse jogo agora da Copa. Então a gente vê que realmente, quando a gente consegue abordar, pegando mais pilares fundamentais para a recuperação desse paciente, como eu expliquei, exercício físico, modulação do estresse, modulação metabólica, hormonal, suplementação vitamínica, terapia ortobiológica, terapia ortomolecular, quando a gente consegue englobar todos esses aspectos, saindo da farmacologia, não sou contra a farmacologia, desde que o remédio é importante na fase inicial. Passou para o processo inflamatório, aí a gente começa a trabalhar reorganização de estruturas, né? Tendão, cartilagem, disco intervertebral, músculo, fáscia, tudo isso, reorganização postural, biomecânica, força, flexibilidade, tudo isso a gente consegue fazer de forma progressiva. Vocês podem ter certeza que o resultado, a resposta ao tratamento, ela é muito mais efetiva e ela é mantida. Não é aquela coisa de eu tomar um remédio, mascarar a dor, não sentir a dor e estar piorando às vezes uma condição por um desequilíbrio muscular. Porque o remédio ele não vai corrigir o desequilíbrio, ele não vai te dar mais força, ele não vai fazer você emagrecer, remédio para dor, né? Mas quando a gente aborda isso com o paciente entende isso, ele adere isso junto com a gente, pode ter certeza que esse paciente vai ter uma melhora na qualidade de vida e na sua saúde geral como um todo. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você. E esse foi o quadro E aí, doutor? Conversamos com o doutor Bruno Santos. E sempre lembrando que esse quadro tem o apoio da Elosul Pós-Graduação em Medicina, Odontologia e Estética. E nós do DI estamos aqui sempre mostrando tudo o que de melhor acontece em Chapecó, em toda a região sul do Brasil e informando muito você através do diregional.com.br. Até a próxima!